É a lição 5, né? É. O senhor vai fazer, pastor? Pode fazer. Fazer a oração. Se você quiser ligar. Irmãos, a paz do Senhor. É com alegria que estamos aqui. Escola Bíblica Dominical. Os irmãos da live, Deus os abençoe. Vamos orar dando início. E a irmã Maria Selma vai estar fazendo a leitura da lição de hoje e passando para o professor, que é o diácono Geaziel, nesta manhã abençoada. Senhor Deus, te agradecemos por estarmos na tua casa. Ó Pai, é um privilégio, Senhor. É com muita alegria que estamos aqui nesta manhã, com saúde, ó Deus, podendo interceder pela igreja na face da terra, podendo nos alimentarmos com a tua palavra, podendo, Senhor, fazer a tua obra nesta manhã. Somos gratos ao Senhor por esta oportunidade. Amém. Irmã Maria Selma. Cumprimento a amada igreja na paz do Senhor. Vamos lá, fazendo leitura da palavra da nossa lição de hoje. É a lição de número 5 que a gente vai estar estudando, que tem o título Enfrentando os Gigantes, Conquistando Vitórias. No texto áudio diz assim: porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. 1 Samuel 17, 24. Verdade aplicada. Permanecer em Cristo é a certeza da vitória nas lutas de cada dia. Objetivos da lição: ensinar que Deus sempre nos socorre na hora de crise. Segundo, explicar que nossos inimigos não são maiores que Deus. E terceiro, mostrar que precisamos ter atitude diante do inimigo. Os textos de referência, quem não tem a revista pode estar acompanhando na sua Bíblia. Está em 1 Samuel, capítulo 17, versículos 32, 37, 45 e 51. Os irmãos que forem acompanhar na Bíblia em casa. 1 Samuel 17, 32, 37, 45 e 51. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora, e o Senhor seja contigo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo. Porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Pelo que correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou a sua espada, e tirou da bainha, e o matou, e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, fugiram. Amém. Vou estar passando a palavra para o irmão que vai estar ministrando nessa manhã. Obrigado. Pode tomar os assentos, irmãos. Pai do Senhor. Muito grato a Deus por mais essa oportunidade de estar ministrando a palavra de Deus. Vou tirar a máscara. Nós estamos, irmãos, na 5ª lição, enfrentando gigantes, conquistando vitórias. Vamos repetir, irmãos? Enfrentando gigantes. Enfrentando gigantes. Conquistando vitórias. Conquistando vitórias. É a 5ª lição da revista do 3º trimestre, cujo tema principal é transformando as adversidades em cenários de milagres e vitórias. Nessa 5ª lição, nós vamos falar um pouquinho, de forma breve, rápida, sucinta, tendo vista a reunião de obreiros que temos ali, sobre a passagem onde Davi venceu Golias. Está em 1 Samuel, capítulo 17, como a irmã Selma leu. Eu vou pedir para os irmãos abrirem a revista, a Bíblia, capítulo 15 do Evangelho de João. Capítulo 15 do Evangelho de João.
tema é Enfrentando Gigantes. Quando a revista estava se referindo a gigante, ela trouxe essa passagem de Golias, de Davi, ela está se referindo a dificuldades, está se referindo a adversidades, está referindo a crise, está referindo à provação, está referindo às coisas ruins que abatem nossas vidas. No caso atual, por exemplo, a pandemia, essa crise de saúde, essa crise que tomou o mundo todo, é uma dificuldade muito grande, é um gigante que estamos enfrentando. E essas dificuldades, esses gigantes, elas tendem a nos abater, tendem a nos diminuir, ainda mais nessa crise pandêmica, onde nós ficamos com medo, somos submetidos ao medo de nossos familiares estarem sendo infectados, medo da saúde por nossos familiares e também medo por causa da questão econômica, de perdermos emprego, de conhecidos perderem empregos. Então, o gigante, a simbologia que essa lição está trazendo hoje, o gigante aqui são as dificuldades, são as adversidades, é aquilo que enfrentamos no nosso cotidiano, que venha tentar nos sucumbir no medo, na angústia, na aflição. Então, esses são os gigantes, essa é a dificuldade. E como podemos vencer essa dificuldade? Como podemos enfrentar esses gigantes e como podemos conquistar essa vitória? Permanecer em Cristo é a certeza de que nós vamos vencer esses gigantes. Permanecer em Cristo é a certeza de que nós vamos conquistar a vitória, enfrentar o gigante e alcançar aquilo que Deus tem para a nossa vida. Então, já de início logo, eu já digo como vencer, como alcançar a vitória. Só tem uma forma: permanecer em Cristo. E é o que nós vamos ler agora no capítulo 15 de João. Os irmãos, por gentileza, acompanhem. Quando a gente ouve a pessoa falar, a gente absorve em torno de 20% a 30%. Quando a gente ouve e lê aquilo que faz parte do estudo, o pai gosta de falar isso, absorvemos 30%. Quando você lê, você está ouvindo, lê e sublinha, rabisca, e você começa a absorver em torno de 40% a 60%. Então vamos ler juntos aqui, irmãos. Vou ler, os irmãos acompanhem a leitura em mente. Capítulo 15, versículo 4. Permanecei em mim e eu em vós. Como o ramo não pode dar fruto de si mesmo, a não ser que permaneça na videira, assim também vós não podeis, a não ser que permaneçais em mim. Versículo 5 em diante. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanece em mim, ele é lançado fora como um ramo e murcha, e os homens o recolhem e os lançam no fogo, e eles são queimados. Se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres, e vos será feito. Nisso é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se vós guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo como eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Eu não sei se os irmãos perceberam, mas desses curtos versículos que lemos aqui, do 4 ao 11, Jesus usa o verbo permanecer 11 vezes. Ele está falando que somos ramos, ele é a videira, Deus é o lavrador. Ele está falando que devemos permanecer conectados nele. Ele usa o verbo permanecer 11 vezes. E ele fala que só podemos dar fruto se permanecermos nele. Nós só podemos seguir em frente se permanecermos nele. Então nós só temos vitória se permanecermos em Deus. Nós só conseguimos enfrentar os gigantes e conquistar a vitória permanecendo em Deus. Então não tem enrolação, o segredo é só um: permanecer em Deus. Estar com Deus. E esse permanecer seria como? O próprio Jesus fala: os mandamentos dele estão em nós amando os seus princípios, cumprindo os seus princípios. Esse permanecer é estar em comunhão com Deus,
é estar unido a Deus. Esse permanecer é ter intimidade com Deus, estar próximo de Deus, de modo que nós vivamos o propósito que Ele tem para a nossa vida, de modo que nós arrecademos forças para conseguir passar pelas adversidades. A palavra de Deus diz em Salmos 46, versículo 1, que Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Em Hebreus capítulo 3, versículo 6, o Senhor é o meu ajudador, a quem temerei? O Senhor é o meu ajudador, eu não temerei. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, lance sobre Deus toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Salmos capítulo 37, versículo 5, entregue o caminho ao Senhor, confie nele, mais Ele fará. Então só existe uma maneira de vencer essas lutas, vencer os gigantes, é estar respaldado em Deus, é através do poder do Teu Espírito Santo, é tendo a comunhão, a intimidade com Ele. O segredo é permanecer. Fazendo uma comparação entre Saul e Davi, que é o texto base da lição, enquanto Saul ele estava com Deus, enquanto Saul, ungido como rei, estava com Deus, cumprindo seus princípios, seus mandamentos, tudo ia bem no seu reino. A partir do momento que o pecado entrou no seu coração, a partir do momento que o orgulho, a desobediência invadiu o seu coração, no momento que ele decidiu fazer as coisas por conta própria, no momento que ele decidiu trilhar o seu próprio caminho, conforme os seus próprios conceitos, tudo começou a desandar. Na passagem em que ele sacrifica ao invés de obedecer, a palavra de Deus deixa bem claro que no momento que ele resolveu se adiantar por conta própria, por uma questão interior dele mesmo, decidiu sacrificar ao invés de obedecer, e o profeta Samuel chegou e viu aquela situação, lançou sobre ele a profecia que a partir daquele momento ele não era mais o rei de Israel. A palavra de Deus diz que o Espírito de Deus saiu dele, o Espírito de Deus saiu de Saul, a presença de Deus se apartou dele, ou seja, a partir daquele momento Deus não permanecia mais com ele, ele não permanecia mais em Deus. Davi, em contraponto, quando ele foi ungido na casa de seu pai, a palavra de Deus também é bem clara, fala que o Espírito Santo tomou posse de Davi. Permanecer em Deus, ter intimidade com Deus, a presença dele é o que importa. Estar com Deus, Deus conosco, é isso que vai fazer a gente vencer os gigantes. A presença de Deus. Então Davi tinha a presença de Deus, Davi permanecia com Deus, ele tinha certeza, confiança de que estando com Deus, Deus cumpriria os propósitos dele em sua vida. Então nós vimos agora que permanecer em Deus é a certeza de vencer as lutas. E como vencer o medo paralisante? Como vencer os gigantes? Da mesma forma, permanecendo em Deus. Nós vimos, permanecer em Deus, Deus vai fazer, depositando nosso caminho, nossa confiança em Deus, Deus irá fazer. Mas existe a nossa parte. Eu costumo dizer que nós somos coautores da história de Deus para a nossa vida. Deus, ele sendo amor, ele fez criaturas capazes de escolher, capazes de amar, e ele não obriga você a seguir o caminho dele. Ele não obriga você a decidir pelo caminho dele. Deus nos fez capacitados, dotados do livre-arbítrio. Então nós temos uma decisão a tomar. Decidir confiar nele, decidir seguir em seus caminhos, decidir por aquilo que ele tem para a nossa vida. E ele fará isso se cumprir na nossa vida no momento que tomamos essa posição. Então é uma via de mão dupla. O amor ele é uma via de mão dupla. Por isso que Jesus usa o verbo permanecer aqui, e tem hora que ele flexiona e fala permanecer, é uma atitude voluntária nossa, ato volutivo de permanecer nele, ato volutivo de amar seus mandamentos, guardardes os meus mandamentos, ato volutivo, atitude sua de guardar, permanecer, guardar. Então muito depende de nós. Noé, Deus deu a provisão para ele, as árvores, a madeira para ele construir a arca, deu a palavra.
Quem construiu a arca? Noé e sua família. A viúva que tinha um bocado de farinha e de azeite, Deus deu uma palavra para ela, através do profeta Elias: faça um bolo para mim. Ela só tinha aquilo e mais nada. A palavra de Deus diz que, ela diz na palavra de Deus que depois daqui era para o filho dela e para ela, depois daquilo ela iria morrer. Mas a palavra de Deus é: faça. E ela fez aquele bolo e entregou ao profeta Elias. Deus deu a palavra através do profeta Elias, mas quem que fez o bolo? Foi a viúva que fez o bolo. Deus não mandou um anjo para fazer o bolo, não foi Deus que desceu e fez o bolo. Então, o nosso relacionamento com Deus é uma via de mão dupla e depende muito da nossa atitude. Essa enrolaçãozinha que eu fiz foi para dizer só uma coisa, de que a forma com que nós vemos o gigante, a forma com que nós vemos a dificuldade, ela influencia, ela pode determinar se venceremos ela ou não. Ela pode determinar, influenciar a forma também que nós vamos caminhar e passar por essas dificuldades. Olha só que interessante. Qual era a visão de Saul? Como Saul olhava para o gigante? Como o exército de Saul e Saul olhava para o gigante? Via como um gigante fortíssimo, um gigante imbatível, muito armado e que mais de ou menos dia iria destruir o seu exército. Qual era a visão de Davi sobre Golias? Qual era o olhar de Davi a Golias dessa dificuldade? Que ele era um simples filisteu, incircunciso, que não era páreo para o Deus Todo-Poderoso de Israel. Os irmãos conseguiram ver a diferença de visão de Saul para Davi? Provérbios 23, capítulo 7, diz o seguinte: porque como o homem imagina em sua alma, assim ele é. Mateus capítulo 6, 23, versículo 22 e 23, Jesus diz: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Jesus está dizendo aqui nessa passagem que viveremos a partir daquilo que enxergamos. A forma com que você enxerga a dificuldade pode determinar a forma como você irá passar por ela. Se vai ser com muita luta, com muita dificuldade, com muita angústia, ou se você nem vai passar por ela, se você vai parar nela. Se os seus olhos forem bons, se você enxergar a dificuldade com fé, com confiança em Deus, com oração, com esperança, com descanso em Deus, Ele vai te abastecer com a paz que excede todo entendimento, vai te dar forças e a vitória vai chegar. Se você olhar para a dificuldade, olhar para o gigante, ver ele como uma barreira intransponível, a angústia, o medo, a depressão, ela vai tomar conta do seu ser, você vai perder o sono. Então a forma com que nós olhamos a dificuldade é uma forma muito importante que pode influenciar, determinar a forma como você vai passar ela ou se você nem vai passar ela. Davi, ele teve atitude. Davi, ele confiava em Deus, tinha certeza de que Deus cumpriria os planos dele na vida dele, mas Davi pegou a funda, pegou as pedrinhas e Davi que tacou. Claro, com a graça de Deus, com o poder de Deus, mas foi Davi que rodou a funda e tacou. Então sempre vai depender de uma atitude nossa. E um ponto importante dessa lição que ela vem nos trazer é a forma que nós olhamos, a forma que nós vemos o problema, a forma que nós enxergamos a dificuldade. O inimigo, nós vemos na Bíblia que ele é um inimigo muito árduo em falar. Então, ele vai tentar lançar em sua mente, vai tentar te intimidar no momento da crise. Ele vai falar que você é fraco, vai falar que você não consegue, vai falar que você possui limitação, mas só que Davi manteve o foco em Deus, na soberania de Deus. Então, o outro segredo é a forma que vemos o problema. Então, mantenha o foco em Deus, mantenha o foco naquele Deus que faz você vencer, no Deus Todo-Poderoso, cujo o seu poder é maior do que qualquer dificuldade. Inclusive o nosso Deus, ele pode te abençoar, inclusive com as próprias dificuldades, as dificuldades para te abençoar. Nosso Deus, nós vemos na Bíblia, em várias passagens,
que ele não só usa os dons seus para cumprir o seu destino, ele usa as suas limitações também para cumprir o seu destino. Um outro exemplo de como a visão, como você enxerga o problema, influencia em você receber aquilo que Deus para você ou não, está em Números capítulo 13. Por favor, nós vamos acompanhar. Essa leitura é muito importante. Números capítulo 13, versículo 1, 2, 32, 33, depois 14. Números capítulo 13. Diz o seguinte: E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Envie homens para que possam examinar a terra de Canaã, que darei aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviarás um homem, cada um governante entre eles. Versículo 32. E apresentaram os espias diante dos filhos de Israel maus relatos sobre a terra que haviam examinado. Disseram: A terra pela qual passamos para examiná-la é uma terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. E ali vimos gigantes, os filhos de Anak, que são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim éramos aos seus olhos. Capítulo 14, versículo 2. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, contra a congregação. Versículo 3. E diziam: Por que o Senhor nos trouxe para a terra para cairmos pela espada? Versículo 6. E Josué, filho de Naum, e Caleb, filho de Jefone, que eram alguns dos que haviam examinado a terra, rasgaram suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel. E disseram: A terra pela qual passamos para examinar era uma terra muito boa. Olha só a diferença de visão. E se o Senhor se agradar de nós, então nos levará a essa terra e nos dará essa terra, uma terra que mana leite e mel. Essa passagem é muito interessante e se encaixa perfeitamente nesse tópico de como nós enxergamos a dificuldade. Eram 12 espias. Deus orientou para Moisés mandar os 12 espias para ver, examinar a terra que Deus tinha prometido. 10 desses espias tiveram uma visão da dificuldade enorme. Eles trouxeram uma visão aterradora da terra. E quando eles falaram para o povo de Israel, transmitiu, contaminou eles também a ponto deles murmurarem. 2, apenas Josué e Caleb tiveram uma visão diferenciada do problema. Na verdade, eles nem viram o problema, eles enxergaram pelos olhos da fé. Eles enxergaram a bênção, enxergaram a promessa e viram que é uma terra boa, uma terra que mana leite e mel. Fica bem clara a diferença da visão dos versículos. Eles falaram: a terra que mana leite e mel. A terra que examinamos era muito boa. Os outros 10 espias disseram: a terra é horrível, é cheia de gigantes. Eles enxergaram só a dificuldade, eles enxergaram só os gigantes. E olha só que interessante, os 12 faziam parte do mesmo povo. Os 12 estavam sob as mesmas circunstâncias. Os 12 tinham a mesma promessa, eles estavam debaixo da mesma bênção, eles estavam debaixo da mesma dificuldade. E desses 12, 2 tiveram uma visão boa, 2 enxergaram as promessas de Deus, enxergaram o tamanho de Deus, não viram o tamanho da dificuldade. Olha que Josué e Caleb disse: se Deus se agradar de nós, Ele nos levará e nos dará essa terra. Eles enxergaram aquela terra como boa. 10 tiveram uma visão horrível da situação e levaram o povo de Israel a murmurar. E desses 12, quem que alcançou a promessa? Quem que entrou na terra prometida? Apenas os 2 que tiveram essa visão de fé, que tiveram essa visão boa. Se encaixa perfeitamente naquele versículo que Deus disse, que Jesus falou, que lemos em Mateus capítulo 6. Apenas Josué e Caleb alcançou a promessa. Apesar deles terem a mesma promessa, estarem sobre a mesma circunstância, a única coisa que diferenciou eles aqui de alcançar a promessa ou não foi o fato, a forma que eles enxergaram a dificuldade. Os 10 enxergaram a dificuldade, somente ela. E os outros 2 enxergaram o tamanho do seu Deus, enxergaram Deus lá na frente cumprindo a promessa.
Nós, muitas vezes, por conta que enxergamos só o presente no nosso passado, nós tendemos, como humanos, a enxergar apenas a dificuldade, enxergar nossas limitações de hoje, enxergar as dificuldades que passamos no passado. Mas nós temos que ter em mente que o nosso Deus é um Deus de futuro. Em Efésios capítulo 1, versículo 4, diz que antes da fundação do mundo, Ele nos imaginou no ser dele. Antes da fundação do mundo, Ele nos elegeu. Então, o nosso Deus é um Deus que nos enxerga lá na frente. Salmo 139, capítulo 16, diz que nos livros de Deus Ele escreveu todos os nossos dias. Então, Ele tem um plano perfeito para a nossa vida. Ele é um Deus onisciente. Então, passamos a nos enxergar como Deus nos enxerga, lá na frente. Deus te vê dando certo lá na frente. Então, não tenha a sua visão limitada no hoje, nas dificuldades que você está passando hoje, nos problemas, nas dificuldades que você passou antigamente. Tenha a visão focada em Deus, porque Ele é um Deus de futuro. Ele te vê lá na frente dando certo. Então, a forma com que você lida com o problema, a forma com que você enxerga o problema, ela é determinante se você irá alcançar a vitória, se você irá derrubar o gigante, se você irá enfrentar, derrubar o gigante. Talvez a forma como você está vendo o problema, você vai conseguir vencer o problema, mas dependendo da visão, o problema pode se arrastar, você vai sofrer muito. Então, o segredo é permanecer em Deus, olhar para o problema como ele sendo pequeno. A partir do momento que você deixa de olhar para onde vem o seu socorro, de olhar para Deus e começa a olhar para o gigante começa a se agigantar. Mas quando você mantém o foco em Deus, você percebe o tamanho do seu Deus e que nada para Ele é impossível. Amém? Quero entregar aqui a palavra para a irmã Selma, para ela encerrar, para liberar os irmãos para ir para a reunião de obreiros. Agradeço pela oportunidade. Vamos estar agradecendo ao Senhor, né, irmãos, por essa aula maravilhosa que tivemos aqui, que a gente aprendeu a respeito da visão, né? Tudo é o ponto de vista, né? Que o irmão acabou de falar aqui, né? Dependendo, cada um olha de um ângulo, vê uma coisa, o outro olha de outro ângulo e vê outra coisa, né? Então nós temos que olhar para o nosso Deus, que é Ele quem tem nos cuidado de nós, nos protegido. E quando nós confiamos no Senhor, vencemos todas as batalhas. Eu louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos que está aí acompanhando pela live, pela vida do irmão Gisiel, que esteve aqui ministrando essa palavra. E vamos estar orando, né? Para a gente poder estar indo para casa, agradecendo ao Senhor por mais esse dia que Ele nos concedeu. Papaizinho do céu, amado da minha alma, mais uma vez nos rendemos, Papai, aos seus pés, para te adorar, para te agradecer, para te pedir que venha ter misericórdia de nós, livrar, Papai, a nossa família, nossos amigos, nossos irmãos, livrar nossa cidade, nosso estado, nosso país, porque nós temos sofrido, Papai, com esse gigante que se levantou diante de nós. Mas o Senhor é o nosso Deus, é o Deus que sempre esteve na frente, protegendo, salvando e libertando o seu povo. E mais uma vez carecemos, Papai, da sua proteção, do seu amor, da sua misericórdia, que o Senhor venha se levantar a nosso favor, derrotando esse gigante que tem se levantado contra a nação. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus.